Aí eu fui pedir para eles orar para a Carla. Ela tá, a família toda está com Covid, Carla, a esposa, a sogra, o cunhado, o sogro, as crianças. Ok. Então vamos orar acerca disso agora. Deus, peço que tu pode estar com esses pedidos mencionados, especialmente estamos querendo deixar nas tuas mãos a família de Carla. Eu tinha ouvido essa semana que possivelmente ela tinha Covid e agora foi confirmado a família toda também. Deus protege, ajuda cada um a recuperar e protege a tua igreja, os irmãos e suas famílias, nossos viajantes, outros recuperando, e abençoa nosso tempo juntos hoje à noite. Em Cristo oramos. Amém. Obrigado, Dado. Estamos no livro de Atos, 20 mensagens hoje à noite no nosso série. Estamos em Atos 6, 1 a 7, e vamos ver um problema administrativa, mas fé triunfante ainda. Já notamos que o livro de Atos, de uma certa forma, pode ser comparado ao último livro da Bíblia, Apocalipse, onde Satanás tem 3 armas. No livro de Atos, estamos vendo nessas 3 armas em perseguição, concessões morais e ensinamento falso. Já notamos perseguição, já notamos concessões morais, no caso de Ananias e Safira, e hoje nós não vamos ver um ensinamento falso, mas vamos notar que no caso de Atos 6, 1 a 7, se a igreja não resolver o problema administrativo, os pregadores, os apóstolos, os pastores iriam precisar servir até mais as mesas das viúvas, entre outras coisas, e eles não vão estar preparadas para pregar o Evangelho, e possivelmente pode entrar a igreja ensinamento falso. Então vamos ver hoje nós como Deus, através dos apóstolos, através da igreja em si, resolveu um problema para deixar os pastores com o tempo adequado para preparar, para pregar, para orar, para continuar ensinando a verdade de Deus. Já notamos que a perseguição e a concessão moral e o ensinamento falso, vamos ver hoje à noite, Deus tem poder de agir, de trabalhar. No seu papel, onde tem amarelo, pode preencher. E vamos dar uma leitura hoje à noite no início de Atos 6, 1 a 7. Antes de falar qualquer outra coisa, vamos ler a passagem. Depois da leitura, vamos andar na passagem e vamos ver algumas aplicações baseadas em nossa passagem hoje à noite. Eu vou começar com Atos 5:40, onde terminamos no outro domingo. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E agora Atos 6:1. Naqueles dias,
Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus que fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8, para a semana que vem ou daqui a 2 semanas. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Tem muita coisa aqui, muito mesmo. Cada vez eu acho que eu não posso amar mais a palavra de Deus do que o domingo passado. E cada vez eu amo, eu desejo me aprofundar mais. E até hoje, provavelmente vamos dividir em hoje e domingo que vem, porque tem tanta coisa. Mas algumas coisas no início hoje, tem bastante para você ficar, para você entender onde estamos no livro de Atos aqui em Atos 6. O John Stott disse que o próximo ataque do diabo, essa aqui que estamos vendo hoje à noite, é mais engenhoso dos 3. Os outros que eu mencionei, perseguição e corrupção ou concessões morais. Porque essa aqui fazer com que a preocupação dos apóstolos com os problemas sociais e administrativos, apesar de essenciais, não faziam parte do seu chamado. E esses problemas sociais e administrativos os levasse, os pregadores, os apóstolos, os pastores daquela igreja, a negligenciar as responsabilidades dadas por Deus de pregar e de orar, deixando assim a igreja suscetível a falsas doutrinas. O D.A. Carson, ele fez uma pergunta: você mesmo já criticou e ou resmungou sobre sua igreja? Se você já criticou e resmungou, você está no campo do discussão hoje à noite que vamos ver, que estamos vendo em Atos 6. Também, pensando o que Stott falou, a perseguição até agora não afetou tanto quanto a igreja, como o problema de administração. Incrivelmente, não é? Perseguição 2 vezes, pelo menos, no livro de Atos, encarcerado, açoitado, e eu não me lembro nenhuma vez falando sobre murmuração
uma divisão na igreja entre dois grupos, mas com o problema de administração, nós temos murmuração. Problemas entre dois grupos na igreja. Estamos notando também que o sofrimento por Jesus, sofrimento da gente por causa de nossa fé em Jesus, traz crescimento na igreja. Crescimento espiritual e em número. Nós notamos na leitura, terminando Atos 5, açoitaram eles, mandaram fora do presídio e 6:1 a igreja cresceu. Vamos ver também no final de nossa leitura, como nós já lemos em Atos 6, 7, problemas resolvidos com a igreja unida traz crescimento também. Tanto perseguição quanto resolver problemas e a igreja unida traz um crescimento espiritual na igreja. Também eu gostaria você notar, a gente está notando um problema entre dois grupos acerca do cuidado das viúvas de um grupo. Mas 1 Timóteo 5, 8 a 16 ensina ou dá muito critério ao cuidado das viúvas. Não é qualquer viúva que a igreja precisa ajudar. Tem vários critérios, não é o objetivo de nossa mensagem hoje de noite, mas eu coloquei somente um trecho do versículo 16. Esses critérios feitos biblicamente, a fim que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, falando em nosso trecho hoje de noite acerca de viúvas não cuidadas, devem ser viúvas que fazem parte do grupo de critérios mencionados em 1 Timóteo. E também no caso de nossa igreja hoje em dia. Outras coisas. Em nossa leitura, vamos voltar para a leitura. Vamos voltar para Atos 6, 1 a 7. Atos 6, 1 a 7. Versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. É bom você notar que os dois grupos, provavelmente um grupo, os judeus de fala grega, eram judeus que voltaram para Jerusalém. Eles estão recém-convertidos, voltando de outros lugares para Jerusalém. Eles falam a língua da região onde estavam morando, língua grega. Até um estudioso disse que provavelmente um dos problemas entre esses dois grupos era a comunhão, porque não falava, não entendia muito bem um ao outro, por causa de diferença do falar grega e hebraica. O outro grupo, como nós notamos aqui, são os judeus, provavelmente de Jerusalém, que falam hebraica. É uma coisa interessante notar também. A morte de Cristo tirou as distinções entre os dois grupos. Nós temos dois grupos de línguas diferentes reunindo e adorando Cristo.
A palavra gogismos é a palavra queixaram-se. Você pode achar a mesma palavra em Êxodo 16, 7, onde da manhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Como somos nós para que vocês reclamem a nós? Moisés falando nesse trecho. E até, não sei que deve escolher por esse motivo, Salmos 95 fala sobre historicamente o povo os judeus reclamando. E a palavra usada aqui e também em nossa passagem, gogismos, é uma reclamação ruidosa. Isso não foi uma conversa. Não, irmão, você acha que esqueceu alguém? Não, foi uma reclamação, uma queixa que não agradava a Deus. Não era um bom testemunho. Era ruim mesmo. Nós temos o exemplo no Antigo Testamento com a nação de Israel, onde Deus matava pessoas por causa da mesma coisa. Versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos. A gente vê a igreja toda trabalhando juntos para resolver o problema, como nossa reunião de negócios. E os discípulos disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Nós temos aparecendo pela primeira vez no Novo Testamento a palavra onde a gente tira a palavra diácono. Versículo 1, versículo 2, versículo 4. Porém, aqui nós temos o verbo. O verbo diakononen quer dizer servir, só isso, servir. Todos nós devem estar servindo na igreja, de uma certa forma todos nós estamos agindo o papel, andando, cumprindo o papel de diácono, no serviço. Nós não temos ainda aparecendo a palavra diácono como um substantivo, como alguém, mas nós temos o servir, tanto os apóstolos, quanto os homens escolhidos e a igreja toda. É bom notar também que no Atos 4 e agora em nossa passagem, nós temos os líderes cuidando o povo e pregando o evangelho. Então, mesmo que diz aqui que versículo 2, os líderes, os apóstolos, os pastores, dizendo: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Isso não quer dizer que eles não estavam servindo também. Isso não quer dizer que, o meu papel é somente pregar e orar. Não vou fazer nada mais do que isso. Não, o pastor e inclusive os apóstolos estavam pregando, estavam cuidando dos necessitados. Foi através do exemplo deles, nos primeiros capítulos, que os novos convertidos aprenderam de servir os seus irmãos também, e as pessoas na cidade. Mas tem um certo ponto onde o pastor precisa se afastar dos trabalhos de servir, de administrar, para dedicar tempo suficiente em oração acerca da igreja, acerca da mensagem e preparar para a mensagem também.
A gente pode notar isso em Êxodo 18. Você lembra a história? O próprio sogro de Moisés falou para ele: você está fazendo muito mais do que você deveria fazer. Tem outros homens aqui, sábios, que podem fazer muita coisa e deixar você menos sobrecarregado e deixar você fazer o seu papel. Isso agradou Moisés e ele escolheu homens para trabalhar no lugar dele, e o andamento da nação de Israel era muito melhor. Então, se quiser, durante a semana, pode dar uma lida de Êxodo 18. Voltando para a nossa passagem, versículo 3. Irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. A gente vai estudar no domingo que vem, 1 Timóteo 3, 8 a 13, características dos servos diáconos, e também usar a passagem aqui no domingo que vem. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então, a igreja unida, eles escolheram, e nós temos as pessoas escolhidas, e nós notamos o que podemos ver em Efésios 4, 1 a 3, que a igreja toda era completamente humildes, conversando, resolvendo. Podemos ver isso porque os nomes escritos aqui em versículo 5 são nomes gregos. Parece que nós vamos imaginar que nós temos um grupo de judeus aqui de Jerusalém que falam uma língua. Nós temos os outros judeus aqui de fora, voltando para Jerusalém, estrangeiros de uma certa forma, falam outra língua, e eles começaram a falar: vocês estão esquecendo nossas viúvas? E eles dizendo: não, nós estamos ajudando todo mundo. Não. Vou citar algumas viúvas que esqueceram. E a igreja toda, verdade, não era nosso motivo, ou talvez foi do motivo de alguns, a gente não sabe, mas eles decidiram unanimemente, unidos, de escolher homens para trabalhar nesse ministério, de administrar isso. E o grupo aqui, junto com o outro, escolheram, parece que 7 pessoas desse grupo que estava reclamando. Você está vendo a humildade, especialmente desse grupo aqui? Esse grupo está se queixando sobre eles. E eles falaram: é verdade, erramos. Mas em vez de falar: Pedro falou que vamos escolher 7, então devemos escolher 3 de nosso grupo, 3 do seu grupo e mais um. O Maria Clara, de nosso grupo, pode fazer muito bem nesse papel, então deve fazer parte. Não. Eles concordaram em escolher 7 pessoas desse grupo que estava se queixando. Era a melhor forma de resolver o problema. Quem estava sendo esquecida? As viúvas desse grupo. Então, para não ter mais reclamação, vamos escolher 7 pessoas do seu grupo e resolver pronto o problema. E todo mundo unido, e foi resolvido. Humildes. Estevão e Felipe.
faziam parte do grupo, e vamos ver Estevão e Felipe no livro de Atos. Inclusive, daqui a 15 dias, vamos estudar o restante do capítulo 6 e 7 por completo, e toda a passagem é sobre Estevão. Toda a passagem sobre Estevão. Estevão foi um diácono. Eu estou usando a palavra diácono no sentido de alguém escolhido para servir as mesas. Ele foi um diácono que também pregava. Os critérios que vamos ver em 1 Timóteo não cita o dom ou característica ou talento de pregar para um diácono ter. O diácono não precisa ter esse dom, talento ou habilidade, mas pode ter. Estevão tinha, e Felipe também. Por isso, os dois estão mencionados outras vezes nos momentos onde eles estão pregando o Evangelho. Assim, versículo 7, a palavra se espalhava, crescia, e a palavra crescia aqui dá a ideia no verbo de continuamente crescia. Rapidamente, o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu coloquei de novo a mesma coisa, mas aqui estamos mais ou menos, não parece sim não, mas estamos mais ou menos 5 anos depois de Pentecostes. 5 anos. A gente, mesmo andando lentamente, nós estudamos capítulos 1 a 5 em 5 meses, mas já passou 5 anos. Onde está a igreja ainda? Depois de 5 anos, está em Jerusalém. Jesus falou que a igreja deve começar onde? Em Jerusalém, e sair de Jerusalém para Samaria, para o mundo inteiro. Depois de 5 anos, eles estão em Jerusalém ainda. Mas Deus tem seu plano, sua hora perfeita. Nós temos as pessoas de Samaria chegando e estamos começando a ver os irmãos espalhados para cumprir a missão que Jesus falou. Até agora, nós temos nenhuma evidência de ter o propósito de levar o Evangelho a todo o mundo. Eles não estão mostrando interesse ainda, mas Deus está trabalhando. E capítulo 6 a 12, vamos ver Judeia a Samaria, e de 13 a 28 do livro de Atos, o fim do mundo. Também é interessante notar que muitos sacerdotes pobres, provável porque tinha milhares de sacerdotes pobres, todos não eram ricos, como a gente nota em Nicodemus, entre outros, nos mestres da lei. Muitos sacerdotes pobres na região, eles, diz aqui em versículo 7, um grande número deles obedecia à fé. Provavelmente, porque eles notaram a igreja, 2 grupos diferentes, de língua diferente, resolvendo um problema de administração e social, ajudando as viúvas pobres necessitadas, e os sacerdotes pobres, também notando isso, falaram: eu quero seguir Jesus Cristo também. Obedecia à fé. E a solução deste problema aumentou a eficácia
da igreja e a eficácia do testemunho cristão até muitos dos sacerdotes creem. Algumas aplicações a mais hoje à noite. Primeiro, ter cuidado. Vamos ter cuidado, irmãos, não deixar alguém de fora. Nossa igreja é pequena, mas facilmente alguém, um congregante, às vezes um membro e muitas vezes um visitante pode se sentir fora do grupo porque a gente quer sim ou quer não trata assim. Muitas vezes nós temos um certo receio de conversar com alguém que a gente não conhece e a pessoa vai sentir de fora. Débora e eu estávamos com Elisandra e seu filho e amigo dele na sexta-feira à noite. Ore para essa família. E esses jovens estavam conversando português, uma língua, um estilo de português que a gente não entendia muito bem. A conversa, eu estava olhando para Débora e falei, Débora, eu espero que não está zombando a gente, porque eu não estou entendendo nada mesmo. E nem a língua da roça iria me ajudar com esses jovens, de jeito nenhum. É uma língua diferente mesmo. E eu estava sentindo um pouco fora às vezes. Facilmente alguém visitando a nossa igreja pode ficar do lado de fora por vários motivos. Um visitante, um novo convertido ou novo congregante não entende muitas palavras que a gente usa sobre a redenção, sobre a propiciação. Então, vamos ter cuidado, não deixar alguém de fora. A missão da igreja estava começando a ir na direção de fora do grupo, alcançando pessoas no grupo, mas pessoas de fora, diferente. Então, estamos começando a ver o andamento da igreja para fora da área deles. Ter cuidado também, não pensar que você merece mais atenção do que outra pessoa. A igreja e a gente precisa agir com humildade. Oh, irmão, eu já vi isso tantas vezes mesmo, onde certas pessoas acham que merecem mais atenção do que outros. Não. Nosso alvo deve ser o pastor, o líder. Gasta o mais tempo possível com outras pessoas e não comigo. Eu gostaria que você gastar tempo comigo, mas eu prefiro eu deixo você gastar mais tempo possível com outras pessoas. Mas muitas vezes a gente acha que merece mais atenção do que outras pessoas. É uma coisa que eu tinha que lutar com isso quando eu não era pastor, porque eu era filho do pastor, ou filho de um pastor. E na minha própria igreja, com meu pai pastor, ou visitando uma igreja, sendo filho de pastor, às vezes eu imaginava que o pastor lá, os líderes devem conversar comigo, devem se aproximar muito comigo, porque eu sou filho de pastor. Eles conhecem meu pai, mas por vários motivos a gente pode sentir isso. Eu fui crente muito tempo, eu fundei a igreja, eu estou dando muito dinheiro para a igreja, então eu mereço mais tempo, eu mereço tempo igual dos outros, mas não. Outros merecem mais tempo do que a gente, sempre andando com humildade. 3. Ter cuidado, não buscar seus interesses mais do que os interesses dos outros. Bate muito bem com o número 2. Busca os interesses dos outros mais do que os seus interesses. 4. Busca ser alguém escolhido
para ter o papel de líder. Vamos todos buscar, desejar o papel do líder. As características do líder. Talvez você não tornará o pastor da igreja. No caso de Maria, Dani, Andresa, não. Nem diácono. Mas todos devem buscar, desejar as mesmas características da liderança. Irmão, aqui nós lemos bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Todos nós devemos buscar, desejar essas características. Também as igrejas têm problemas, precisa resolver os problemas, precisa de pastores que oram e pregam, precisa de líderes com certas características e que servem, e todos são testemunhas da obra de Cristo. O mundo de fora deve ver uma diferença em nós. 5. Busca servir, mesmo não fazendo o papel de líder. Ou, fazendo o papel de líder, busca servir. Pois Mateus e João disse, os trabalhadores são poucos. Hoje à noite, nosso porteiro viajou. Quem foi escolhido para orar sobre o culto viajou. Grupo de louvor, pessoas do grupo de louvor viajavam também. Então nós tínhamos que pensar em outras pessoas para fazer esse papel. Os trabalhadores são poucos e tem muitas outras coisas a fazer também. Mas 1 Coríntios diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Todos são chamados para servi-lo. Mas a ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Um problema é que nós temos que reconhecer e temos que lutar contra isso. Eu preciso lutar contra essa problema de controlar tudo. Ou às vezes, uma liderança antiga tem que lutar contra o problema de controlar tudo. Meu pai saiu da igreja porque a liderança não queria abrir mão de certas coisas. Eles queriam controlar tudo. Então ele decidiu sair da igreja e começou uma outra igreja. E infelizmente daquela primeira igreja quase morreu. Tinha poucas pessoas depois mais 10 anos. Poucas mesmo. Mas Deus trouxe um outro pastor, uma nova liderança e daquela igreja cresceu. E agora na cidade tem 2 igrejas, uma que meu pai fundou e a outra andando bem. Por quê? Porque os pastores, a liderança e os irmãos começaram a entender o seu papel, a sua função. E os membros precisam exercer os ministérios que Deus concedeu a eles. Basta ler Efésios, e Efésios 4, 11 a 12. Em conclusão, hoje à noite, uma passagem. Nós temos essa frase aqui. Cristo sofreu e serviu. Eu também preciso, você também precisa sofrer e servir fielmente. Basta ler Filipenses 2, 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Irmão, se a gente pratica o versículo 8, vamos não somente resolver qualquer problema em nossa igreja, não vamos ter problemas em nossa igreja. Andando humildemente como Cristo, nosso Senhor e Salvador, até o sacrifício de nós mesmos e nosso tempo, nossos desejos, nosso querer. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já notamos em versículo 7, por causa de problema resolvido do jeito que foi resolvido, unidos, procurando pessoas sábias com o Espírito Santo, a igreja cresceu, espalhou, e até muitos sacerdotes devem fé em Cristo. A oração hoje de noite é feita através de 2 Timóteo 4, 2 a 5. É uma oração tanto para mim como pastor, quanto para você líder e você congregante, membro da igreja aqui. Pregue a palavra. Vamos orar que Deus nos dá a ousadia e a sabedoria, o desejo de pregar a palavra, preparado a tempo e fora do tempo, então qualquer momento, para repreender, para corrigir, para exortar, mas tudo com toda paciência e biblicamente, com a doutrina. Pois virá o tempo em que pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, nós já notamos que essa igreja teve bom sucesso entre eles e as pessoas na cidade, porque eles não procuravam seus próprios desejos. Mas tem pessoas que sim, juntarão até mestres para si mesmos, que agrada a eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as coisas antigas que eles praticavam, que não eram bíblicas. E vocês, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar. Deus, peço tudo isso. Nos dá a sabedoria, a ousadia, o desejo. O que a gente precisa mais do que qualquer outra coisa é o desejo de falar a palavra. A gente já sabe como o Senhor nos transformou através da morte e ressurreição de Cristo. Basta a gente desejar falar para nosso próximo. Oh Deus, ontem conversando com Mateus, marido da minha filha, Deus, eu desejei, antes eu tinha medo de falar com ele sobre a sua salvação. Eu não queria deixar ele chateado, mas Deus, ontem à noite o Senhor trabalhou de uma certa forma que me deu o desejo e as palavras de humildade. Deus, dá isso a todos nós, me dá outras vezes. Tem tantos amigos que estão morrendo, vão morrer e ir para o inferno. Nos dá o desejo de falar sobre o Senhor. Nos dá a humildade de falar sobre o Senhor.
humildade de servir na tua igreja, para o Senhor esteja honrado e glorificado e não nós. Para a igreja ter um bom testemunho e as pessoas em nossa cidade reconhecendo Cristo como Salvador, até sacerdotes. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.